Primeiro eu quero contar o seguinte. O Gabriel era vereador, teve essa denúncia que foi bombástica. Com essa denúncia ele perdeu até o cargo de vereador, foi cassado. E aí saiu na época a prisão do Gabriel Monteiro. Antes de ser preso ele gravou um vídeo. Ele ia se entregar, mas ele resolveu gravar um vídeo dizendo a sua inocência e você vai rever esse vídeo que ele gravou por volta de março de 2025. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada a minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia, respeito às autoridades, por isso que eu estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia, assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça, porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada, não só tecnicamente, mas para todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim. Vamos lá. Ele se entregou nesse dia e ele ficou 2 anos e 4 meses preso. Ele não acreditava que ia ficar tanto tempo preso e ficou 2 anos e 4 meses. E aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos e 4 meses, através de recurso dos seus advogados, o que aconteceu? A Justiça de Brasília falou, não, solta o Gabriel Monteiro para ele continuar a responder o processo em liberdade. E você vai ver como é que foi a saída dele da cadeia depois de 2 anos e 4 meses. Vamos ver. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar esse para a vídeo justiça. esse vídeo aqui a gente já mostrou. É o vídeo que ele saiu. 2 anos e 4 meses. Vamos lá. Foi um... Gabriel, qual a sensação de sair agora? Olha. Saiu agora, hein? Gabriel, boa noite. Qual a sensação de estar saindo agora? No momento, o que tu tá pensando? A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo louvor. O nosso herói tá aqui, ó. Você vai gritar em busca por justiça? Por tudo que fizeram com você? Acredito que Deus está fazendo justiça por mim. É Gabriel! Bastante comoção ali na frente. Não, muita comoção e é óbvio, né? 2 anos e 4 meses preso. Olha, daqui a pouco, eu vou te mostrar o vídeo que ele fez agora. O Gabriel Monteiro está dizendo que a mulher que o acusou do abuso acaba de fazer um acordo na justiça e desmentiu tudo. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse vídeo, daqui a pouco eu vou interpretar esse vídeo para você, mas antes eu preciso te mostrar a entrevista que o Gabriel deu para o canal Na Cena do Crime. E aqui ficam os meus agradecimentos ao Gabriel. E volto a repetir, aqui no canal, o Jorge Lordello, Detetive Alan, nós não somos acusadores. Nós produzimos um conteúdo com responsabilidade. Eu não acuso ninguém aqui. Eu mostro provas. Quando a pessoa é condenada, eu mostro. Houve uma condenação da justiça, pegou tantos anos, houve uma absolvição. E agora eu estou mostrando, como eu fiz questão de mostrar, o lado do Gabriel Monteiro. E o Gabriel Monteiro, que provavelmente já me acompanhava na Rede TV, na Operação de Risco, já acompanhava Na Cena do Crime, ele confiou na gente e ele respondeu algumas perguntas que eu formulei, que você vai assistir agora. Nobre jornalista Jorge Lordello, agradeço a oportunidade que o senhor está me dando. O senhor me mandou 13 perguntas para eu resumir em 10 minutos, perguntas técnicas. Impossível, humanamente, de eu responder tudo. E também é um processo que já demora 3 anos. E recentemente ele foi anulado após o judiciário ter provas das ilegalidades que eu sofri. Então, eu vou primeiro te falar dos fatos, assim, tentar ser objetivo. E depois das provas contundentes da minha inocência. Tudo começou na segunda semana de março de 2022, quando eu prendo a liderança ali da Organização dos Reboques do Rio de Janeiro, após tentar me subornar em R$200 mil, tudo gravado, não tem para onde escorrer, tá tudo provado. Ele vai preso após me oferecer essa proposta de R$200 mil. Nessa mesma semana, eu rescindo um contrato de mais de 130 milhões
de reais, como o senhor pode ver nessa matéria. Eu exonero os policiais oficiais da Polícia Militar que estavam ali com ele. Eu também aprovo um projeto de lei em primeiro turno que iria ceifar as máfias do Rio de Janeiro. Uma semana após, minha vida acabou. Coincidentemente. Essas pessoas que estavam aqui montaram 2 grupos de WhatsApp cooptando pessoas a forjarem crimes contra mim. E sabe quem diz isso? São as próprias pessoas que me acusavam em 2022, que estavam naquele grupo e hoje dizem que forjaram o depoimento para me prender. Bom, o Gabriel nos deu essa entrevista, mas tem mais. O Gabriel, que eu perguntei para ele, falei, Gabriel, quero que você me conte o que aconteceu na boate e depois na casa do seu amigo que você foi, e ele contou. Vamos ver o que o Gabriel falou. Então, nesse mesmo ano, em 2022, em julho desse ano, eu vou para uma boate, estava num camarote, ficando com uma mulher, quando outra mulher chega ali na entrada do meu camarote, começa a dançar, jogar o cabelo, conversar com a escolta oficial da Polícia Militar. Então, assim, ela já confessou que queria ficar comigo, que queria ter um relacionamento íntimo comigo. Então eu percebi que ela queria algo comigo, a outra mulher foi embora, ela me abordou, a gente ali ficou, 2 jovens, é mentira que ela era menor de idade, ela era maior de idade. A gente sai da boate porque o clima esquentou, querendo ter um relacionamento sexual e vamos para uma residência, para um quarto. Temos uma relação sexual ali consensual de quase 1 hora. Nenhuma extravagância. A única coisa que talvez eu possa falar que tenha chamado minha atenção foi no ato pós-sexo, que eu peço para ela tomar pílula no dia seguinte. Aí ela fica um pouco assustada. Depois que eu fui descobrir que ela estava prestes a se casar com o noivo dela, ela casou 20 dias depois. Mas enfim, a vida dela seguiu. Ela desceu, conversou com os policiais, não relatou nenhum tipo de crime. A vida dela seguiu, como já está provado nos documentos públicos. Pasme, senhor, quem me denuncia é um integrante desse grupo que eu te falei, que foi formado 1 semana, 2 semanas após eu acabar com essa organização dos reboques no Rio de Janeiro. Ele vai contra a vontade dela na delegacia e fala, fiquei sabendo que o Gabriel Monteiro ficou com uma mulher nessa boate, que saiu com ela, e isso é estupro. É a forma de prender o Gabriel Monteiro por estupro. Hoje ele já confessa. Bom, aí eu perguntei para o Gabriel o seguinte, falei, Gabriel, eu quero que você me conte como é que foi a sua passagem na prisão e como é que você conseguiu a liberdade. Ele contou isso para o canal, com exclusividade para o canal Na Cena do Crime. Vamos ouvir. Após longo tempo apodrecendo na cadeia, o STJ toma ciência, através de petições, que na verdade o processo que me prendeu tinha provas excluídas, que na verdade não era aquilo que disseram no começo. Então determina que as instituições cariocas apresentassem as provas excluídas. Então chegou uma escuta de quase 1 hora desse meu inimigo, o denunciante desse processo, que não é a mulher, que também fazia parte daquele grupo que foi formado 1, 2 semanas após eu combater aquela organização, fazendo o seguinte ato. Inclusive, ele já é processado na Justiça Criminal pelos esses atos. Ele fala para a melhor amiga da mulher que estava com ela no dia dos fatos, que entra em contato com ela e fala o seguinte, que tinha um vídeo dela, suposto vídeo dela pelada, entra na mente da mulher e fala, é o seguinte, se não denunciar o Gabriel, e tem que ser por estupro, esse vídeo aqui vai viralizar. Isso está gravado, está nos autos. Além disso, ele fala que eu tinha HIV e diversas outras DSTs, e não é à toa que eu fui denunciado, mesmo sem ter uma doença já comprovada pelo IML. Sequer me escutaram, né, antes de me prender, e tampouco deixaram eu fazer o exame no IML. Só após mais de 1 ano me permitiram fazer a contraprova. E eu fui denunciado por uma doença que eu sequer tenho. Ele vai além e diz o seguinte, que a única forma dessa mulher livrar a família dela seria me denunciando. Cara, se eu faço isso, me dão 30, 40 anos de cadeia, mas sem dó. Eu não tenho dúvida. Dessa forma, fizeram com que a mulher me denunciasse. Isso não é o que eu acho, não é um fato. Isso está nos autos, está provado, é escuta, não tem mais para onde escorrer. Das provas que minha assessoria jurídica permitiu de eu falar, vou falar da principal, da materialidade. Quando essa mulher fica comigo, logo após ela vai na médica dela, que ela tinha uma lesão verrucosa, que já está aprovada, que não tem nada a ver comigo, que a própria médica dela informou no judiciário que veio de 6 a 8 meses antes dela me conhecer, uma verruga,
que não pode ter sido eu que passei, ainda mais que eu não tenho HPV. Então ela vai na médica dela fazer essa cauterização, ela tinha que tomar um contraceptivo de emergência. Pois bem, então ela passa por um exame físico e a médica que fez esse exame físico, fez o laudo dela, vai no judiciário declarar sobre fissura, lesão verrucosa e diz categoricamente que ela não tinha nenhum quadro de sinal de violência, que ela consultou essa suposta vítima, assim, horas após ela ficar comigo e não encontrou um sinal de violência. A gente ficou, assim, num quarto, intimamente, durante quase 1 hora de relação sexual. Ela é uma mulher de 30 quilos a menos do que eu. Como que ela não tem um sinal de violência? Uma mulher, como o senhor sabe, assim, uma mulher que é estuprada, a violência fica no braço, fica no rosto, a parte vaginal, a parte pélvica da mulher fecha. A alta adrenalina, nojo do estuprador, faz com que a mulher seque. Então, desculpa te dizer, o pênis entra numa vagina de uma mulher estuprada com uma faca, gera lacerações, gera equimoses, hematomas. E a médica dela disse que ela não tinha nada, nenhum sinal de violência. Além disso, os exames foram remetidos ao IML e a polícia técnica afirma não tinha um sinal de violência. Além disso, um outro perito foi chamado nos autos e falou para o juiz que ela, um perito, um médico legista de direção, acho que 20 anos de diretor do IML, disse que ela não tinha nenhum sinal de violência. Como que uma mulher que supostamente foi espancada, assim, torturada, cruelmente estuprada, não tem um sinal de violência logo após ficar comigo? São 3 médicos falando a mesma coisa no processo. Não precisa acreditar em mim, não. Mas a polícia técnica diz não há sinal de violência. A médica particular ginecológica dela diz que não há sinal de violência. Um legista é chamado, o médico, o doutor é chamado nos autos e diz ela não tem um sinal de violência. E ainda assim, eu fui denunciado de estupro e de passar HPV para ela, mesmo sem ter HPV. E vou além da prova. Bom, vamos lá. Entenda uma coisa. O Gabriel nos deu essa entrevista com exclusividade. Só que isso já tem quantos meses? É quase 1 ano, não chega a 1 ano. Não, mas uns 8 meses, logo quando ele saiu da cadeia, tá? Ele ficou 2 anos e 4 meses Isso, preso. assim Só que que foi agora, libertado. esta semana, ele solta um vídeo bombástico, pois ele garante que a vítima que o acusou fez um acordo na justiça e disse que mentiu. Então você vai ver agora o vídeo recente do Gabriel Monteiro contando novidades que teriam acontecido no processo. Esse que a gente mostrou nosso foram postados há 10 meses atrás. 10 meses, se você quiser ver esse vídeo, conhecer toda a história, tá lá no Na Cena. Agora você vai ver o que foi que o Gabriel Monteiro postou. Vamos ver. Esse é o vídeo mais importante que eu vou fazer na minha vida. No dia de ontem, a pessoa responsável pela minha prisão admitiu no Tribunal de Justiça que mentiu contra mim. Admitiu que as acusações de estupro, lesão corporal, crimes relacionados a leis de droga e outras 7 imputações que acabaram com a minha vida, ela mentiu. Essa pessoa que é considerada vítima de abuso sexual, supostamente praticado por mim, ao ser confrontada com novas provas, fez um acordo judicial no dia de ontem, se retratando integralmente das acusações relacionadas a esse processo, que iam desde a lesão corporal e diversas outras violências. Acusações essas que geraram matérias no Brasil todo e acabaram. Bom, é muito grave, né? O que ele está dizendo é que essa mulher que ele dizia que mentia, agora ela se rende à justiça e essa mulher teria confessado a mentira. Qual a diferença, Lordelo, dela ter feito um acordo, né? Cedendo ali algumas coisas, ou realmente ter confessado ter mentido? Porque tem margem para interpretação aí, né? Não, vamos lá. Ela pode ter feito um acordo onde se isenta de algumas coisas, mas é uma confissão, eu menti? Ela declara dessa Então forma, vamos a lá. gente sabe disso? A sua pergunta ela é muito importante e eu preciso explicar a você, tá? E volto a repetir, nós estamos colocando tudo que o Gabriel Monteiro fala, porque aqui a gente quer que as pessoas possam se defender das acusações. O Gabriel está contando que houve um acordo na justiça e ela disse que realmente mentiu. Entenda uma coisa. Primeiro, o processo dele não acabou ainda. Não acabou. 2,
não houve nenhuma manifestação da Justiça Carioca, do Ministério Público. E eu queria muito ter essa confissão no papel, mas eu confio. Se ele está falando, realmente deve ter acontecido de alguma maneira que ela tenha, nesse momento do processo, dito, eu menti. Só que eu não consigo enxergar nenhum tipo de acordo pelo seguinte, quem mentiu tem que responder por fraude processual. Essa é a maior se dúvida, ela né? mentiu e se ela disse que mentiu, o que vai acontecer? Esse processo do Gabriel Monteiro, eu entendo que tem que ir a julgamento, e a julgamento, se tudo que ele está falando é verdade, ele tem que ser absolvido. E ele sendo absolvido, ele vai ter que pedir reparação de todos os problemas que ele teve com uma falsa acusação dessa mulher. Só uma E dúvida. outra coisa, essa mulher teria que responder por crime, por vários crimes. Um deles é fraude processual. A minha dúvida, a prisão dele, ela é gerada majoritariamente por conta do depoimento dela, ou tiveram outros laudos, outras provas ali que também geraram uma condenação, ou realmente se ela realmente confessou que ela mentiu e chegou a isso, isenta ele de qualquer tipo de Então, culpabilidade? quando o Gabriel Monteiro nos deu a exclusividade e mandou aquele áudio que você viu, você coloca que na visão do Gabriel Monteiro, como ele estava atacando um determinado grupo lá no Rio de Janeiro que mexe com reboque de carro, que essas pessoas armaram essa arapuca para ele. Então, na verdade, você tem o depoimento de uma mulher que estava numa boate aonde estava o Gabriel Monteiro. De lá eles foram para a casa, não dele, a casa de um amigo. E uma coisa curiosa que me chamou a atenção, naquela época o Gabriel Monteiro tinha escolta da Polícia Militar. E essa mulher, ele diz que praticaram relação sexual por quase 1 hora e depois ela foi embora e não comentou com esses policiais o que estava acontecendo. E depois ela foi numa delegacia de polícia. Ou seja, entenda uma coisa, algum tipo de prova, detetive Alan, teve, porque ele ficou 2 anos e 4 meses, mas ele era incisivo em dizer que era tudo uma armação. E agora, se realmente é verdade que ela assina perante o juiz que ela mentiu, é óbvio que o Gabriel teria que ser absolvido e aí ele tem que movimentar com seus advogados todas as questões indenizatórias. Se ele foi expulso da polícia por causa disso, ele tem que ser reintegrado, tem que receber salário. E digo mais para você, ele perdeu o cargo de vereador numa CPI por causa dessa acusação. Pessoal, falando em falsa acusação, nós temos aqui no canal Na Cena do Crime o caso de uma paquita. O caso de uma paquita que acusou o marido de violência doméstica, conseguiu tirar o marido de casa, que o marido respondeu um processo, quase foi preso, e depois o marido provou que era mentira. Que é um outro caso que nós temos aqui no Na Cena do Crime, você pode procurar, que é um caso também que nós mostramos prova e vídeos. E agora chega essa bomba do Gabriel. Mas o Gabriel, através dos seus advogados, ele fez esse vídeo. Nós não temos nenhuma manifestação do Ministério Público, da Justiça, mas agora nós temos que esperar o julgamento do Gabriel, porque ele tem que ser julgado, né? E pelo que ele está contando, a tendência é ele ser absolvido. E qual vai ser a responsabilidade criminal dessa mulher que, como diz o Gabriel Monteiro, agora alega que mentiu. Isso a gente vai ter que entender, né? Vai ter que entender. Tem gente levantando a hipótese, talvez ela para não ser processada por algo calunioso, ela chegou e fez o acordo. Então talvez o acordo pode ter saído disso. Como talvez é que chama essa internauta? Você tem o nome dela aí que fez essa... Não. A gente foi levantando. Não tem ninguém específico. Eu não conheço no nosso arcabouço jurídico penal a possibilidade de acordo. Olha, eu vou confessar e eu não... Não. E delação premiada é outra coisa. Nesse caso, o rapaz já ficou preso 2 anos e 4 meses. Então, agora, se ela eventualmente... A prisão dele era preventiva? Preventiva. Ele teve prisão temporária, todo esse tempo pode? Converteu em preventiva. Aí o detetive Alan, todo esse tempo pode? Tanto não pode que Brasília falou, não, vocês não conseguem julgar o Gabriel, solta ele. 2 anos, foi solto. Mas ele estava respondendo. Ele deu a entrevista por Na Cena do Crime, alegou inocência, alegou que ela estava mentindo, só que agora a novidade nessa semana foi que ele alega que ela assinou
um depoimento que ela mentiu. E se isso realmente é verdade, é óbvio que ele teria que ser absolvido, mas eu entendo que não tem que ter acordo, que ela tem que responder pelo prejuízo que causou a ele e criminalmente por mentir à justiça. Logo, assim, a assessoria do Gabriel ela é muito vocal, né? Então tudo que sai, ele sempre antecipa ali a narrativa e se pronuncia. Então a gente vai ficar sabendo com toda certeza o desenrolar dessa história. A gente vai também deixar nossas equipes e o pessoal todos alerta, né, Lordelo? Pra gente vir atualizando. Não, e eu sei que na nossa live o Gabriel vai acabar vendo. Ele ninguém sabia dos temas de hoje, que a gente fala no ar, mas eu já faço aqui um convite para você, Gabriel. Não o conheço pessoalmente, mas eu peço que você, se você puder, através dos seus advogados, mandar para a gente essa documentação da onde essa suposta vítima, que não seria mais vítima, e sim uma pessoa que mentiu contra você, eu gostaria de terça-feira que vem mostrar para o meu público, e eu deixo à disposição o Na Cena do Crime para fazer voz a isso que você disse no vídeo.